Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. É preciso sair da margem de si mesmo, de si mesma. É a presença de Jesus que dá sentido e calmaria para a nossa jornada, ou seja, para o nosso dia a dia, especialmente nos seus momentos mais difíceis. Em alto mar, no meio de uma tempestade violenta, os discípulos sentem o pavor de perecer. Eles, como nós, têm dificuldade de confiar. Ao acalmar a tempestade da vida, Jesus nos desafia a uma confiança total de quem se sente amado, amada. É assim que nós também precisamos compreender o sentido e a força desse Criador. E neste 12º domingo do tempo comum, Jesus também nos convida a fazermos essa travessia para uma vida nova. É que depois do discurso em parábolas, ali o capítulo 4, versículos de 1 a 34, Marco narra uma seção de 4 milagres, que mostram então a atividade de Jesus e são sinais do reino de Deus. O primeiro milagre será fazer com que os discípulos superem o medo, adquiram a confiança e aumentem também a sua fé. Vamos para outra margem. Eis o convite que Jesus nos faz hoje. Eis o desafio que ele nos lança. Vamos fazer a travessia. Está na hora de você sair da margem de si mesmo, de si mesma. Está na hora de enfrentar uma mudança que é necessária para a sua vida. Vamos. Eu vou com você. Eu estou com você na travessia, nos diz o Senhor Jesus. De qual travessia Jesus está falando? Daquela travessia que nos tira da nossa acomodação e da nossa adaptação a uma situação de vida pessoal e social injusta, doentia, indigna, desumana. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Isso nos diz Fernando Pessoa, no escrito Tempo de Travessia. O que significa ficar à margem de nós mesmos? Significa desconhecer a nossa própria força, a nossa própria verdade. Significa desconhecer o rosto do verdadeiro Deus e o seu desígnio de amor e salvação para conosco e para com a humanidade. Significa continuar a nos deixar oprimir, adoecer e manipular por pessoas e situações injustas que ferem a nossa dignidade de pessoas e de filhos e filhas de Deus. A travessia é boa e também necessária. A travessia tem um sabor pascal, um passar de uma situação de morte para uma situação de vida. Porém, toda travessia tem um risco. E esse risco se chama tempestade. Às vezes, a tempestade vem antes da travessia. Na verdade, muitas vezes nós só nos dispomos a fazer a travessia para outra margem porque fomos atingidos por uma tempestade. Nesse caso, a tempestade foi necessária para nos acordar, para nos despertar de uma vida construída na mentira e não na verdade. Quantas pessoas
acordaram para a vida depois de um acidente, de uma doença, de um desemprego, de um fim de um relacionamento e de redescobrirem e redefinirem suas prioridades e voltarem a se sentir vivas de verdade. Contudo, muitas vezes a tempestade se apresenta como um obstáculo à travessia. É quando a voz do medo fala conosco e tenta nos convencer de que é melhor não atravessar. É melhor continuar a tentar sobreviver na margem onde nos encontramos. É melhor não arriscar a buscar uma vida mais digna, mais plena. Sem dúvida, a voz do medo fala conosco do meio das nossas tempestades, mas ela não é a única. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. E o Senhor Deus disse ao mar agitado: até aqui chegarás, e não além. Sim, Deus fala conosco no meio das nossas tempestades. Vamos, eu estou com você nessa travessia. Ao mesmo tempo, Ele declara que colocou um limite para a tempestade, para o mar que parece querer nos afogar. Até aqui e não além. Quantas pessoas no passado sobreviveram às suas tempestades cantando em seus corações: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura da mão de Deus e vai. Assim, hoje devemos segurar na mão de Deus enquanto fazemos a nossa travessia, gritando ao Senhor em nossa aflição e sendo libertos por Ele da nossa angústia, pois Ele tem o poder de transformar a tempestade em bonança e fazer as ondas do oceano se calarem. Na medida em que resistimos às tempestades por meio da graça de Deus e fazemos a travessia que nos é proposta, vamos experimentando a verdade das palavras. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo, nos diz São Paulo na segunda carta aos Coríntios. Enquanto os discípulos eram consumidos pelo medo diante da tempestade, Jesus dormia na parte de trás da barca. Não são poucas as pessoas hoje que só conseguem dormir com a ajuda de algum medicamento. O sono de Jesus é um sono de confiança, uma confiança que precisamos recuperar em nosso coração. Na medida em que recordamos que o nosso Deus tem o poder de acabar com as guerras, de silenciar os tumultos e acalmar as tempestades criadas pelos próprios homens, pois Ele diz: tranquilizai-vos e reconhecei, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra, como está no Salmo 46. Queremos aprender a ouvir o Senhor que nos fala no meio das nossas tempestades. Assim como os discípulos, nós também lhe perguntamos: estamos perecendo e tu não te importas? Minha família está perecendo, meu filho está perecendo, meu trabalho está perecendo, minha fé está perecendo, e tu não te importas? Sim, Senhor. Reconheço que ainda não tenho fé, ainda vacilo diante da tempestade, ainda não sei quem tu és. Preciso silenciar e tranquilizar o meu coração para conhecer-te, junto a mim, na constante travessia da vida. Preciso dizer à voz do medo em mim: silêncio, cala-te. Preciso e quero sair da margem de mim mesmo e me encontrar no centro do teu coração,
onde eu aprenda a te louvar também na tempestade. Talvez como alguns passos para nos ajudar na oração, seria ver de que o que houve é que Jesus acalma a tempestade quando a cotidianidade ela se faz crise. Quando se faz então debilidade verdadeira, uma solidão ameaçadora, ou seja, toca os limites da nossa vida. É que Jesus marca uma travessia e embarca com seus discípulos. Não desconfia, nem tem previsão de que vão chegar ao outro lado. Seu sono não é desinteresse ou falta de compromisso, mas é uma confiança neles, uma segurança. Eram pescadores também. Acontece a dificuldade, que cria desconforto nos discípulos, ou seja, pouca estima de si mesmos. Eles não encontram saída, ou seja, uma ajuda em seus conhecimentos, em suas habilidades ou profissionalismo, como muitas vezes nós colocamos essa segurança. Mas onde é que está a minha fé? Será que eu preciso viver apoiado em outra pessoa constantemente? Ou eu preciso ter força para resistir? Humildade para recorrer a quem pode me ajudar? O reconhecimento da realidade em que me encontro e recorrer a Jesus Cristo. Em toda crise se pode passar a outra margem e nós precisamos lembrar disso. Aqui está a importância e também o valor da oração para ampliar a realidade e expandir também os nossos limites. Gente boa, a igreja, a barca que se espalhou pelo mundo teve que passar para outra margem. Se defrontou com tantas tempestades e ventos fortes. Tantas vezes, diante das dificuldades, parecia que Jesus estava dormindo e tivesse abandonado os seus discípulos. Jesus não é aquele que nos livra de todos os perigos e diversidades, mas aquele que, nestes momentos, está sempre conosco, afastando nosso medo e pedindo que tenhamos fé nele. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando o lugar, seja o barco e Jesus que dorme ali tranquilo. Peço ao Senhor aquilo que quero, de acreditar na palavra do Senhor muito mais que no medo. Que a fé me permita acolher o meu sono no sono do Senhor, a minha morte na morte do Senhor, sem que eu me perca nas minhas resistências. E buscando tirar proveito, olho e escuto as pessoas, quem são, o que fazem, o que dizem e o que procuro então viver. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.